Oi pessoal, eu sou a Sabrina, psicóloga aqui da Vínculos e esse é mais um vídeo da nossa série de Excelência em Psicologia Escolar. Para você que está chegando agora aqui no canal da Vínculos, então essa é uma série em que eu divido bastante conteúdo relacionado à inclusão, à saúde mental, então a tudo que envolve realmente o trabalho da psicologia escolar dentro das escolas, no intuito mesmo de ajudar os profissionais de educação a serem mais efetivos, a terem uma preocupação e real aí com inclusão e com saúde mental. Então são dicas importantes que eu espero que possa estar contribuindo com o teu trabalho, né? Então no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do que fazer quando um aluno apresenta ideação suicida, risco de suicídio, né? Então, infelizmente, isso tem sido cada vez mais comum nas nossas escolas, né? Embora neste momento a gente esteja em período de pandemia, nem todos os alunos estão presentes, mas é uma realidade que vem nos acompanhando aí já há alguns anos, né? Os números de casos de tentativa e de suicídio, eles vêm crescendo muito entre os jovens, então é algo que a gente precisa estar muito atento, principalmente à escola, né? Porque os alunos, eles passam muito tempo com a gente no ambiente escolar, então é nosso dever, é nossa responsabilidade também estar atento a esses casos e dar o melhor encaminhamento, o melhor atendimento para a proteção desses alunos que se encontram em sofrimento, né? Então, o que a gente pensa quando a gente fala em comportamento de risco? Então são automutilação, comportamento de se automutilar, se cortar, se machucar, comportamento de ideação suicida, quando o aluno manifesta o desejo aí de tirar a vida, e as tentativas de suicídio de fato, né, que chegam para nós, que a gente fica sabendo no ambiente escolar. O ambiente escolar é um ambiente em que o aluno se sente protegido, se sente acolhido, tem vínculos positivos. Muitas vezes o conflito dele está relacionado a algo familiar, então ele acaba trazendo para a escola esses conteúdos, esse pedido de ajuda. Temos que entender os comportamentos de risco como um pedido de ajuda desse aluno. E nós, enquanto profissionais da educação, temos o dever de ajudar, porque é função também da educação cuidar da integridade física, pessoal, da saúde mental desses alunos. É preciso, então, a primeira coisa que a gente precisa saber, que a gente precisa estar atento aos sinais de alerta. Então, o que são os sinais de alerta de que esse aluno possa estar num sofrimento grave? Uma mudança muito brusca de comportamento, o choro intenso sem motivo aparente, a própria fala do aluno. Às vezes ele não vai dizer eu quero me matar, mas ele vai dizer minha vida não tem mais sentido, seria melhor se eu não existisse, eu queria não estar mais aqui, as pessoas ficariam melhor sem mim. Então são frases clássicas aí que denotam pra gente uma ideação suicida, um desejo mesmo de suicídio. O próprio corte no corpo, né? No caso da automutilação, o aluno às vezes vem com cortes na região dos braços, na região do abdômen, na região das pernas. Então, se um aluno num período de muito calor, por exemplo, está usando blusas muito compridas o tempo todo, cachecol para proteger regiões que normalmente estariam descobertas, já é pra gente um sinal de alerta que a gente precisa se preocupar e dar uma investigada também. E as próprias falas em si, né? Às vezes o aluno tem confiança em você como professor, como coordenador, e chega dizendo abertamente ali que pensa em tirar a vida, que está se cortando, que está se machucando, que está em sofrimento. Então, quando a gente identifica um sinal de alerta ou um sinal explícito ali de que o aluno possa estar em risco, é muito importante que a gente busque ajuda imediatamente. Então, o auxílio precisa ser o mais rápido possível, precisa ser no mesmo dia em que você identificou aquele sinal de alerta. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é compartilhar essa informação. Então, se você é professor e viu que o aluno está machucado, você vai procurar já um auxílio para esse aluno imediato. Quem que pode ser o auxílio dentro do ambiente escolar? Se a escola tem um setor de apoio, um setor de acolhimento, que pode ser um psicopedagogo, que pode ser o psicólogo, que pode ser o orientador escolar, não sei como que é a estrutura da tua instituição, mas o importante é que você busque aí imediatamente esse setor de apoio ao aluno. Se tiver o psicólogo escolar, perfeito, digamos que seria o momento ideal, o profissional ideal para trabalhar com esse caso. Então, imediatamente encaminhe esse aluno para o psicólogo, acione o psicólogo escolar ou mesmo o setor de apoio para que alguém
treinado possa dar esse encaminhamento. É importante que seja alguém que tenha conhecimento, que tenha algum tipo de treinamento para lidar com esses casos, porque são casos bastante delicados, né? E a pessoa que vai atender, então, se você é o psicólogo, o coordenador pedagógico, o psicopedagogo que vai atender esse aluno, o que você precisa fazer? Então, primeiro, investigar ali se existe realmente uma ideação suicida. Então, mesmo que seja uma autolesão, mesmo que seja só uma fala de eu preferia não estar mais aqui, a gente precisa perguntar para esse aluno se ele tem o desejo de tirar a vida. É muito importante que a gente pergunte, é um mito achar que falar sobre suicídio vai aumentar o risco disso acontecer. Na verdade, proporcionar para a pessoa que ela fale, faz com que ela diga o que está sentindo e nos dá a possibilidade de buscar ajuda para essa pessoa, né? Então a gente precisa perguntar se ela tem o desejo de tirar a vida, precisa perguntar se ela já fez tentativas anteriores, precisa perguntar se tem caso na família de transtornos mentais e se já teve caso na família de tentativas de suicídio. Então aqui são perguntas mínimas, básicas, que a gente vai precisar fazer para entender qual que é o grau de risco desse sofrimento desse aluno, né? Qual que é o grau de sofrimento que ele está vivenciando nesse momento. E também investigar aí, de acordo com os critérios do Ministério da Saúde, o grau de risco. Então, se esse aluno tem só uma ideação, só um pensamento de suicídio, ou se ele já tem um planejamento para concretizar isso, ou mesmo se ele tem um planejamento e uma data, né? Então eu posso estar, em outro momento eu vou estar fazendo um workshop sobre isso, para dividir mais informações sobre essa investigação aí com base no Ministério da Saúde, das perguntinhas que a gente precisa fazer para identificar o grau de risco. E de acordo com o grau de risco a gente vai também fazer o encaminhamento. Então o que são encaminhamentos? Primeira coisa, que você atende um aluno, identifica que tem um risco de suicídio, precisa notificar alguém da família, né? Você não pode deixar que esse aluno vá embora sozinho, assim como você não pode deixar que ninguém em casa saiba, porque enquanto ele está na escola, ele está protegido, ele está observado, está vigiado, vai ter toda uma estratégia de monitoramento, mas e quando ele for para casa? Então você precisa notificar algum familiar que existe esse risco, precisa fazer o encaminhamento para que esse profissional busque um auxílio para esse aluno, para que leve ele num psiquiatra. Em alguns casos, quando a gente identifica que é uma situação mais emergente, que já existe um risco iminente ali do suicídio, então a gente precisa encaminhar também, fazer com que orientar esse familiar a levar esse aluno num setor de emergência para que ele passe por uma consulta no mesmo dia. Enquanto ele permanecer na escola, não deixar ele sozinho, afastar meios que ele possa se ferir, né? Então tomar cuidado aí com estiletes, com tesouras, com objetos cortantes que ele possa se machucar, e essa orientação a gente também faz para o familiar, para que possa estar cuidando em casa para que ele não tenha acesso a esses meios. Durante o atendimento, evitar julgamento, né? Falas do tipo, mas Deus te ama, não é momento de falar isso. Ou dizer assim, mas olha, você é muito bonito, muito bonita, você tem uma família linda, você estuda numa boa escola, você tem um bom rendimento. Então, falar esse tipo de coisa sempre tem um conteúdo de julgamento e vai fazer com que o aluno pense, nossa, como eu sou péssimo mesmo, eu tenho tudo isso e eu não tô dando valor, então realmente eu não valho nada e eu vou mesmo tirar minha vida. Então a gente corre o risco de ter o efeito contrário. Então nesse momento o que a gente precisa fazer? É um atendimento de acolhimento e de validação emocional. Então o que a gente deve falar é que eu entendo o que você está sentindo, eu acolho os teus sofrimentos, eu tô aqui para te ajudar, fique tranquilo, isso vai passar, né? E nós vamos conseguir te ajudar. Cuidado também com sigilo, às vezes o aluno vem e fala para você que ele não quer que ninguém da família saiba, que ele não quer que conte para ninguém, mas você, enquanto profissional que está fazendo esse atendimento, seja você psicólogo, coordenador, psicopedagogo, você precisa dizer para o aluno, olha, eu vou precisar compartilhar sim essas informações
com alguém da tua família para que essa pessoa possa te ajudar. Eu vou precisar, sim, compartilhar informação com a gestão escolar para que a gente possa fazer o devido encaminhamento para ti. Então, nunca dizer para o aluno que você vai guardar segredo, porque você não pode guardar segredo de uma situação assim, inclusive de acordo com o código de ética, né? A gente precisa abrir e contar, enfim, levar para frente quando a gente tem uma situação de risco de suicídio, de risco à vida, né? E também fazer um levantamento ali com o aluno, né? Algo que é muito importante, da rede de apoio. Então, quem são os amigos dele, quem ele deve procurar quando ele se sentir assim, dar algumas orientações básicas ali para que ele evite ficar sozinho e para que ele possa estar buscando ajuda quando ele se sentir dessa forma, tá certo? Foi um vídeo mais longo aqui, né? Mas são informações bastante importantes, relevantes. Vamos estar explorando mais esse assunto aí nas próximas semanas, né? Quero ver se eu preparo também esse workshop de treinamento aí para profissionais de educação voltados para essa área, porque eu acho que vai ser bem bacana e a gente precisa se preparar. A gente sabe que a gente está aí com pandemia, esses alunos estão voltando, esses alunos tiveram perdas, estão mais ansiosos, né? Então a gente precisa se preparar para receber esses alunos aí, porque espera-se que isso é um índice que vai aumentar também, infelizmente, né? A gente viu aí na postagem da semana passada que a própria OMS já lançou um documento de orientação aos estados, aos municípios, aos países, né? De que precisa realmente ter um plano de acolhimento e que os jovens, é uma faixa etária, os adolescentes e jovens, precisa ter um plano de prevenção. Então, esse aqui é uma ideia de plano de ação mesmo, não chega a ser um plano de prevenção para a ideação suicida, mas é um plano de prevenção pro suicídio. Então a gente precisa estar preparado para a hora que esses alunos voltarem para os nossos ambientes, tá certo? Muito obrigada pela tua presença, por estar acompanhando esse vídeo, né? Acompanhe aqui os nossos canais, a nossa página no Face, no Instagram, nosso canal do YouTube, que a gente vai estar sempre postando conteúdos importantes, interessantes, que possa estar contribuindo com o teu trabalho profissional, se você é um profissional da educação. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo para todos vocês.